com o Espaço Feminino, hoje com o Dr. Carlos Dorval, ortopedista, e Elisana Rosa, fisioterapeuta, no assunto hoje, osteoporose, no tema saúde do nosso programa. Hoje a gente está conversando sobre osteoporose, o Dr. Carlos falava sobre tratamento, não é? E existe hoje a possibilidade de cura no tratamento que se mantém e que com os exames faz-se aí um olhar como é que está o desenvolvimento e a regressão da doença, né? Isso, exato. A nível de tratamento medicamentoso, hoje a gente tem como tratar com medicamento de dose diária, Certo. Temos medicamento de dose semanal, já existe medicamento de dose mensal, temos medicamento de dose semestral e a nova apresentação, a nova grande revolução do tratamento é o medicamento de dose anual. Você toma uma vez ao ano. Você só vai voltar a pensar nesse medicamento daqui a um ano. E assim, nesse meio tempo a gente só faz a ingestão de cálcio, vitamina D e tal, mas a droga principal, o princípio ativo para poder dar sustentação, dar o fomento do teu osso, você fez de forma única e só volta a pensar nisso daqui a um ano. Temos aqui uma demonstração, né, doutor? Temos. Então aqui a gente vai mostrar de maneira esquemática, né, o que é um osso com osteoporose. Então aqui vocês observam a fragilidade do osso. Que inclusive dá para ver direitinho a sua camisa. Exatamente, você vê que acaba ficando meio que é uma esponja furada. Então isso é um corte real, feito de lâmina de microscopia eletrônica, produzido em forma de escala, e essa peça é uma resina, mas em tamanho e escala real. E o de cá é o osso normal. Então vocês observam a diferença do osso, como deveria ser este, e como ele acaba ficando com a osteoporose. Você vê, esse que está com a osteoporose, a gente vê a camisa do doutor atrás e o outro está bem fechadinho. Bem denso, bem condensado, bem forte, né? E você vê até a diferença, o achatamento da vértebra. Então, quando ela falou na cifose, é o que acontece com as vértebras vão se acanhando, vai existindo acunhamento. Então, você tem a coluna com um segmento, várias vértebras, e elas vão se espremendo. A medicação utilizada no tratamento promove a que o osso se restabeleça dessa maneira, que é o objetivo. Que coisa boa. Elisana, continuando aí a pensar sobre tratamento, o que é que a fisioterapia traz para a gente em termos de tratamento da osteoporose? Uma das ferramentas, Márcia, utilizada na fisioterapia é o Pilates, que trabalha centralização, equilíbrio, coordenação motora, fortalecimento muscular, aumento do tônus. Tudo isso para quê? Para que o paciente ele tenha um equilíbrio, né, da sua saúde, evitando assim riscos de queda, levando à fratura, que é a principal consequência da osteoporose, né? Então, tem outras formas de exercício, sim. Por que nós focamos no Pilates? Porque o Pilates é um tratamento individualizado, né, personalizado para aquele paciente após passar por uma avaliação, né, que ele vai dizer todos os seus dados e o terapeuta ele vai avaliar se aquele tratamento é adequado para o paciente. O paciente, às vezes, por exemplo, gosta de fazer que é a hidroginástica. Estudos já comprovaram que entre o Pilates e a hidroginástica, o efeito do Pilates é muito superior. Por quê? Porque o osso ele precisa do estresse causado pelo músculo, precisa do suporte de carga, tudo isso para conseguir esse aumento da densidade mineral óssea, que é o que acontece na osteoporose, é a perda dessa densidade. Então, com os exercícios, a gente consegue reduzir essa perda e até mesmo aumentar. Agora, é interessante, né, doutor Carlos, que você vê que é um trabalho que pede várias frentes, né? Sim, é multidisciplinar. Sim. Então, a gente precisa da fisioterapia, precisa da nutrição, precisa da ortopedia, precisa da geriatria, precisa da genética, precisa da ginecologia, da reumatologia, da clínica médica, cardiologia. Quer dizer, é uma coisa que engloba realmente todo mundo.
no tratamento, para se fazer o uso da medicação, há de se prestar atenção em alguma questão que tem a ver com contraindicação? Como é que fica isso? Sempre precisa, né? Todo medicamento que a ser ingerido, você tem que analisar os prós, os contras que todo medicamento causa. Só que nesse caso, a osteoporose, assim, tem mais benefício do que contraindicação. Mas sempre é importante salientar, alguns medicamentos você tem que tomar em jejum e permanecer 30 minutos ou sentado ou em pé, ainda em jejum. Então, isso pode causar uma irritação a nível de estômago, uma gastrite, a nível de esôfago, uma irritação. Mas, assim, dentro do dia a dia, da necessidade da doença, isso é o mínimo. Agora, associado a esse trabalho medicamentoso, a medicação, o tratamento medicamentoso, a atividade física, a alimentação, tem que estar sempre acompanhando, todo mundo no nível. Sempre acompanhando. Um copo de leite por dia sempre ajuda. Comer verduras cozidas, queijo, iogurte, atividade física, a exposição ao sol, uma caminhada de meia hora ao dia, pelo menos, a parte da manhã. Agora, a gente lê alguma coisa nesse sentido e é mito ou é verdade que o leite desnatado é melhor que o integral? Não, isso é mito. Na verdade, quando a pessoa já atinge a osteoporose, o objetivo era não ter chegado nela. Depois que ela chegou, o que a pessoa precisa é alimentação rica em cálcio. Então, o leite desnatado, ele está pobre em gordura, mas o cálcio está lá. Certo. Então ele é bom. Ele é ótimo. Melhor do que até o rico em gordura, né? Então, assim, você precisa ter cálcio. O que precisa é o cálcio. Exatamente. Legal. Agora, as pessoas, às vezes, elas fazem uso de medicação por conta própria. Não era nem isso que eu ia mencionar. Na verdade, quando a pessoa já chega à idade da osteoporose, estou falando na osteoporose senil, né, na terceira idade, essa pessoa já faz tratamento de uma série de outras patologias. Então, já toma medicamento para pressão, já toma medicamento para diabetes, já toma medicamento para tireoide. Então, já existe uma infinidade de drogas que já estão sendo consumidas. Certo. Então, essa associação tem que ter realmente a orientação de quem entenda do assunto, para não... Senão você pega um montinho de comprimido aqui, joga na boca e... Assim, o vizinho falou que isso aqui é bom, o outro falou que aquilo ali. O cara da farmácia quer vender isso aqui, você escutando televisão, aquilo... Quer dizer, vira uma confusão. Aí entra aquele negócio, cada um fala uma coisa que você fica perdido no que você... Aqui a gente tem sempre a proposta de poder fazer com que você busque a orientação adequada do profissional. Por isso que a gente está sempre aqui batendo nessa tecla, né? Nada de tomar medicação por conta própria. E a atividade física também, Elisana, ela precisa ter essa orientação, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas fazendo absurdos aí, exercícios absurdos, e é necessário que haja uma orientação também nesse sentido, né? Principalmente no caso da osteoporose. Sim, principalmente quando nós estamos falando de osteoporose em casos graves, em que podem ocorrer fraturas espontâneas. Então, é necessário ter, sim, um exercício acompanhado por um profissional, né, que seja regrado, às vezes necessárias da semana, os horários corretamente. E o importante ressaltar, Márcia, é que a atividade física, ela não substitui o tratamento medicamentoso. Com certeza. Né? Porque às vezes o paciente começa ter a prática física, se sente mais saudável, porque a partir de 3 meses ele já começa a sentir uma diferença muito grande e ele começa a se sentir melhor. Então, já estou bem. É assim, né? É como fazer o uso de antibiótico. Os 2 primeiros momentos, assim, os 2 primeiros dias já se sente bem, aí para de tomar. A febre, está curado. Aí, né, mas não é isso. Não é porque parou o sintoma que a medicação ela completou o seu ciclo. Exatamente. Até porque a osteoporose ela é silenciosa. Né? Como você vê a osteoporose? No exame. É lógico, vendo uma pessoa, você pode suspeitar, né? Pelo porte, pela postura, posicionamento. Mas, assim, é o exame que determina. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa não está sentindo nada. Então, mas para que eu vou tomar isso? Sim. Só que esse para quê, assim, o custo-benefício é tão grande fazendo uso do medicamento do que se acontecer um acidente doméstico, é muito comum.
né? Uma senhora idosa cair, tropeçar, normalmente a história é sempre a mesma. Está indo para o banheiro, ou está saindo do banheiro, tropeçou no tapete, tropeçou num fio de telefone, caiu, quebrou o colo do fêmur. Aí vai para o hospital, se tudo correr bem, né? Já vou partir do princípio que tudo vai dar certo. Vai ficar uma média de 10 a 12 dias internadas, vai ser operada, vai colocar uma prótese. Teoricamente, tudo vai dar certo. Em um mês ela volta a andar. Só que aí já passou 45 dias. Deu certo. E quando não dá? Tem que realmente... o caminho da prevenção é algo assim muito importante. Bom, nós vamos para uma dica de saúde e depois a gente vai voltar, lembrando que na nossa cozinha hoje, a nossa chefe Renata, ela fez o nosso risoto de espinafre. Só que, Renata, os ingredientes eu queria revisar com a minha amiga de casa. Lembrando para você que nós vamos colocar os ingredientes do risoto de espinafre com gorgonzola da chefe Renata Ribeiro no nosso Facebook, na página do nosso Facebook. Espaço Feminino no Facebook, você confere lá direitinho cada ingrediente, tá bom? Então fica aí com a dica. O declínio cognitivo pode levar à dificuldade de lembrar, comunicar ou aprender novas tarefas. Com a alimentação balanceada, é possível adiar o declínio cognitivo que ocorre com o passar dos anos. Por isso, nós separamos algumas sugestões que podem te ajudar a adiar esse processo. O café da manhã é a mais importante refeição do dia. Comece o dia com uma refeição que é baixa em gordura, alta em proteína e baixa em carboidratos e açúcar. Isso ajudará você a alcançar a performance do pico mental durante o dia. Mantenha o peso, o colesterol e a pressão arterial sob controle, com uma dieta nutritiva e alimentos com baixo teor de gordura. Consuma em grande quantidade grãos, frutas e vegetais. Evite gorduras saturadas. Inclua ácidos graxos ômega 3 na dieta, como os contidos em peixes como salmão, sardinha e atum. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Combinado assim, daqui a pouquinho depois do intervalo a gente volta.